Evangelho segundo Lucas, capítulo 23. O versículo é o 33 em diante. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ou Gólgota, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Diga comigo isso: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo os seus vestidos, lançaram-lhe sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Diga comigo isso: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Diga: este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Diga comigo isso: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. E já era a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona, entre meio-dia e 3 horas da tarde. Escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, dizia: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Diga comigo isso: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. Diga comigo isso: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntava a esse espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Amém e graças a Deus. Irmãos, tomem os seus lugares. Os momentos mais tristes da história da humanidade foi registrado pelos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando Jesus estava já sendo crucificado, ele proferiu entre
o momento da crucificação e a sua morte, 7 palavras, 7 expressões. Interessante que a Bíblia, ela registra 7 expressões. O número 7 na Bíblia é um número que aponta perfeição, completude, até na hora da crucificação de Jesus. O número 7 estava ali presente, ou seja, apontando que aquela obra, sob o ponto de vista de Deus, era uma obra perfeita, completa. A cruz de Cristo é a palavra final para o caráter e a consequência do pecado humano. E ao mesmo tempo, é a palavra final de Deus quanto à maravilha e a extensão do sacrifício de Deus para salvar o ser humano. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não, mas tenha. Então, para o cristão, a cruz não é apenas aquele objeto de madeira horizontal e vertical, aonde foi pendurado o corpo de Jesus. A cruz é muito mais do que isto. É Jesus com seu corpo estendido entre o céu e a terra. Aquele homem perfeito, que não pecou, Jesus não experimentou o pecado aqui na terra, ele foi tentado o tempo inteiro, mas ele não pecou. Por isso é que ele é o sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o sacrifício perfeito. Aquele corpo estendido entre o céu e a terra, que sofreu mais do que qualquer um ser humano poderia sofrer. E ele sofreu por amor de mim e por amor de você, por amor desta igreja que está reunida aqui desta noite. Na cruz, Jesus é apresentado como nosso Salvador. A cruz é o lugar para onde o amor de Deus, o amor do céu e a justiça de Deus se encontraram. Louvado seja o nome do Senhor. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus.
fé que meus olhos abri, e agora me até em sua luz. Essas palavras proferidas por Jesus na cruz, elas revelam a resposta de Deus para as necessidades mais importantes do ser humano. A primeira palavra que nós encontramos e temos acabado de ler está no versículo de número 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Diga comigo isso. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quando Jesus disse assim: Pai, perdoa-lhes, a quem ele estava se referindo ali na cruz? Porque naquele momento havia uma multidão que estava em torno da cruz. Então, quando Jesus levanta os olhos aos céus e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, a quem Jesus está se referindo naquele lugar? Será que era para aquele grupo de soldados que estavam o executando? Era apenas a eles? Estava ali cumprindo uma ordem do governante de Roma? Aqueles homens que ao longo da sua vida já haviam feitas muitas execuções, porque a execução por morte, de crucificação, ela era a pior punição que existia na época. Era mais dura e mais sangrenta e mais cruel execução que alguém poderia ter. Então aqueles homens, eles não estavam fazendo apenas o que lhes cabia fazer, até porque possivelmente eles já tivessem feito outras crucificações e depois continuaram fazendo. Na verdade, eles estavam ali cumprindo uma ordem. É possível que no meio daquela multidão, aqueles executores fossem os menos culpados. Por levar Jesus à morte, um homem inocente, morte e morte de cruz. Mas não tem como escapar de que eles de alguma forma também estavam envolvidos. Eles estavam crucificando o Senhor da glória, o homem perfeito. Mas quando Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Será que Jesus estava falando exatamente apenas aquele grupo de homens executores? Com certeza não. Jesus estava dizendo também para aqueles mestres da lei, que odiavam a Jesus porque não aguentavam ouvir a verdade que era proferida dos lábios de Jesus. Quando Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, certamente ele também estava se referindo aos sacerdotes,
que haviam tramado a morte e crucificação de Jesus, e haviam comprado um dos discípulos de Jesus com dinheiro. A Bíblia diz que Jesus foi vendido por 30 moedas de prata, que normalmente se pagava para um escravo de péssima qualidade. Quando Jesus diz a eles, Pai, perdoe-lhes, porque eles não sabem o que fazem, certamente Jesus estava dizendo também àquela multidão, que momentos antes disseram: solta Barrabás e crucifica Jesus. Quando Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, certamente Jesus estava dizendo a Pilatos, que para não se envolver diretamente com a morte de Jesus, resolveu lavar as suas mãos, como dizendo: eu estou livre do sangue deste inocente. Mas que não fez nada para defender e proteger aquele que ele mesmo disse é inocente. Diz os historiadores que Pilatos morreu louco, doido da cabeça, dizendo na sua loucura: eu lavo as minhas mãos, 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 como dizendo assim: eu não quero me comprometer. Quando Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, certamente Jesus estava também dizendo essas palavras em relação aos discípulos que caminharam com Jesus 3 anos inteiros, que tiveram o privilégio de ouvir os maiores ensinamentos da história da humanidade, que viram os maiores milagres já registrados na história da humanidade, que assistiram à multiplicação dos pães e dos peixes por 2 vezes, que ouviram da boca de Jesus por muitas vezes: o Filho do Homem será entregue na mão dos malfeitores, mas 3 dias depois ele há de ressuscitar. E que no momento da crucificação de Jesus não fizeram nenhum gesto, nenhuma atitude, nenhum protesto, nenhuma defesa, nenhuma palavra, simplesmente deixaram Jesus pendurado na cruz e de longe ficaram observando. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A impressão que dava era que tudo que Jesus havia investido, o tempo que ele havia investido para treinar, para orientar, para corrigir, para abençoar, para ministrar, para curar, para confortar, para proteger, tudo o que ele havia feito simplesmente, quando a perseguição veio, eles ignoraram, solenemente ignoraram tudo.
como se aquilo não fizesse parte da história deles, e como se Jesus não fizesse parte da história da vida deles. Aqueles que Jesus havia escolhido e dado o nome de apóstolos. Na hora da cruz, eles simplesmente, solenemente ignoraram e disseram: não, ele que se vire. Não, eles não falaram isso, mas a atitude demonstra isso. Sabe o que mais me intriga e me chama a atenção nesse texto? É porque em nenhum momento você vê os discípulos procurando Jesus, dizendo: Jesus, nos perdoa. Nos perdoa. Nós não sabemos o que podemos fazer pelo Senhor. Nos perdoa. Você não vê um discípulo pedindo perdão. Era como se eles estivessem dizendo: nós não temos nada com isso. Nós não vamos nos envolver com este homem. Eu fico vendo Jesus do alto da cruz, olhando para isso tudo e dizendo: Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa-lhes. Aqui está a maior lição da essência do que significa a expressão perdão. Aquele que havia ensinado: quando vocês orarem, digam: perdoa os nossos devedores. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aqui está a essência da mensagem do que significa perdão sob o ponto de vista de Deus. Se Jesus não faz isso, nós tínhamos hoje um sumo sacerdote ressentido, ferido, magoado. Jesus disse: desta terra eu não vou sair com mágoa de ninguém, com ressentimento de ninguém. Eles não me pediram perdão, mas eu estou dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui nessa noite, levanta a sua mão e glorifique a Deus. A maior mensagem de perdão é esta aqui. Se Jesus perdoou os seus malfeitores sem eles pedirem perdão, você também não tem direito de reter ou guardar ressentimento no seu coração. Essa talvez seja a maior mensagem que nós encontramos na Bíblia Sagrada sobre o significado de perdão. Porque na maioria das vezes as
pessoas que mais te machucam, que mais te ferem, que mais te constrange, que mais te faz passar vergonha, elas não têm capacidade moral de reconhecer a sua falta e começar o caminho de volta pedindo perdão. Não se iluda. Essa pessoa que te fez mal, ela não vai te pedir perdão. Aconteceu a mesma coisa com Jesus. Pedir perdão para quê? Quem foi para a cruz foi ele. Perdão para quê? Alguns talvez dissessem: nós não temos que pedir perdão de nada, esse foi o caminho que ele escolheu. Não é assim que eles falam? Foi ele que escolheu esse caminho, não temos nada com isso, vamos embora cuidar da nossa vida. Uns chegavam até a dizer: e agora, o que vai ser da nossa vida? O homem que disse que veio para tomar conta de nós aqui, aí, nós abandonamos ele, largamos tudo. Eles já estavam com esse discurso antes de Jesus ir para a cruz. Eles chegaram: Jesus, nós queremos saber como é que vai ficar a nossa situação, porque nós já abandonamos tudo para te seguir. O que vai acontecer? Lá no céu nós vamos estar sentados aonde? Qual vai ser a nossa posição? E agora, o que vai ser da nossa vida? Eles já estavam indagando Jesus antes de Jesus morrer. Ou seja, eles estavam apenas preocupados com o bem-estar deles. Jesus que se dane. É assim que acontece. E o que Jesus fez? Perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles não têm noção da crueldade. A dor que mais fez Jesus sentir lá na cruz foi a dor do desamparo. A dor do desamparo, da falta de sensibilidade com o sofrimento humano. Não há um registro nas Escrituras de que um dos discípulos de Jesus tenha chorado. Não tem registro aqui. Nos 4 evangelhos você não acha, nem nas epístolas de Paulo e nem no livro de Atos. Não tem um registro. Mas Jesus disse: eu vou sair da terra do jeito que eu entrei. Eu sei para quem eu vim. Eu sei para onde eu vou.
Eu sei qual foi a obra para a qual Ele me chamou e me escolheu. A morte vai me alcançar. Eu vou para o seio da terra. Mas depois de 3 dias, eu irei ressuscitar. Alabashuri calabashandarabarabascuriandaraia. Aleluia! 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 Quem pensou que aquele movimento era o movimento de derrota de Jesus, teve que assistir 3 dias depois ele ressuscitando e andando no meio de todos. E Ele está aqui nesta noite, não mais como Cristo crucificado, mas como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é o princípio e o fim de todas as coisas, Ele é o desejado de todas as nações, Ele é a raiz de Jessé, o lírio dos vales, o mais famoso entre os milhares. Ele é Deus. E nós viemos aqui nessa noite para glorificar e bendizer a Ele. Levanta a sua mão, abra os seus lábios e glorifique a Ele nessa noite. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por sua enxada Ele levou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que adore a Ele. Jesus, luz do mundo, príncipe, eternidade, amor, Jesus, Deus Emanuel, Jesus, Santo dos Santos, recebe adoração, recebe adoração. Jesus, Jesus, meu Deus e meu Salvador. Jesus, recebe adoração.
Eu fico tentando, pastor Dirceu, ver a história de Jesus. Eu fico lendo os evangelhos, eu fico encantado. Jesus convivendo com aquelas pessoas, dizendo: eu sei que na hora da cruz, vocês todos vão se esconder de mim. Vocês todos vão me ignorar. Vocês todos vão me abandonar. Quando ele via Pedro, cheio de razão, valentão, ele dizia: você não vai aguentar um pito. A hora que alguém perguntar para você: você andava com ele? Você vai dizer: eu nunca vi esse homem. Jesus convivendo com todos eles e não lançando em rosto. Que mensagem é essa? Pai, perdoa eles. Talvez a pior dor que exista na vida de uma pessoa é a dor do ressentimento. Mais sentimento. Sentimento sobre sentimento. Amargura sobre amargura. Dor sobre dor. Mágoa sobre mágoa. Então, nesta noite, nós estamos aprendendo como é que a gente trata as pessoas que nos fazem mal. Porque normalmente as pessoas que nos fazem mal, elas querem fazer questão de deixar registrado essa pecha, essa mágoa, essa marca. Eu faço questão de mostrar de forma inequívoca que foi eu que deixei na sua alma. Porque na hora da cruz, todo mundo vai cuidar da sua vida. Tem nada com esse homem, nunca vi esse homem, não sei quem é. Aí Jesus está falando o seguinte: para você não ficar igual a elas, faça o que eu fiz lá na cruz. Perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Nenhum daqueles que assistiram aquele espetáculo ficaram incólumes das consequências daquele sacrifício, daquela maldade que foi feito. Você quer ver? Veja a história da nação de Israel, o povo mais perseguido da terra. Uma nação, um pedacinho de terra que é menor do que o estado do Sergipe, e que o mundo inteiro se volta contra eles. Eles não conseguem ter uma noite de paz. E Jesus perdoa eles. Perdoa eles.
Eu quero encerrar esta palavra nessa noite, essa primeira meditação, nessa série de mensagens aqui, dizendo a você isso. Se Jesus perdoou, o perdão, ele foi bom para os que estavam ouvindo e careciam de perdão, mas ele foi melhor para Jesus. Normalmente, o perdão, ele é melhor para você do que para aquelas pessoas que te ofenderam. Porque o perdão te liberta por dentro. Ele estava preso na cruz, mas liberto por dentro. Essa é a verdadeira liberdade. Perguntaram a um dos homens mais ricos do planeta. Disseram: o que é que você entende por riqueza? E ele disse: riqueza é ter paz no coração. Essa é a maior riqueza que o ser humano tem nessa vida, é paz no seu coração. Essa paz só Jesus pode oferecer. Foi a paz que fez com que Jesus dissesse: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. E vamos dar para Jesus a melhor salva de palmas que a gente puder dar.